O Inter tem o sinal de alerta ligado para a inoperância do ataque. Após a vitória por 1-0 sobre o Maracanã, vitória suada, o técnico Roger Machado diagnosticou como um problema o mau momento de nomes do sistema ofensivo. E ele citou Vitinho, Wesley e Ener Valencia. Entende o Roger que o Inter está com a defesa equilibrada, considera os 3 gols sofridos para o Nacional um ponto fora da curva, que o Inter está tendo volume de jogo, está criando chances e o problema é a falta de efetividade. Na hora de concluir, não está concluindo dentro do gol. E é este que será o foco a partir de agora. Ener Valencia, contestado, vaiado ontem novamente, mais uma vez vive uma situação de ter o seu ambiente recuperado. É isso que o Roger vai tentar fazer. Até porque não tem outra alternativa. Mas é ambiente o problema dele? Não é só esse. Mas... porque daqui a pouco a gente fala ambiente, mas ele tem que tecnicamente dar uma resposta mais regular, pelo menos, né? Mas ou se não tecnicamente, como faz o Borré, mostrar que tá pela causa, né? O Borré, quando tá em campo, tem entrega, né? Enfim, né? É uma pena que ele se machuque tanto. O titular do Roger é o Borré, né? Mas, aliás... Quando ele teve os dois, era o Borré o titular, né? O César fez uma pergunta no bloco em que discutimos os dois, que não teve resposta. A gente mudou de assunto e eu não pude responder. O César perguntava se o problema do Inter é o Valencia e, em tempo, eu te diria que, a meu ver, um dos problemas do Inter é o Valencia. Acha que é? É que eu acho que no caso do Wesley... Voltamos a custo-benefício. No caso do Wesley, eu acho que tem que se fazer uma vírgula. O Wesley, tá bem, ele não tá fazendo... Ele foi o artilheiro do Inter ano passado, ele tá menos do que ele já foi. Mas, enfim, tem um contexto. Ele perdeu o pai dele, ele teve lesão. E, assim, ele tem feito gols. Aí ele tem dado um azar, que é uma unha ali de... Né? Um gol de calcanhar bem feito. A bola que dá no travessão, que depois rebota pro Gustavo Prado, é um cabeceio dele. Quer dizer, ele que sofreu o pênalti. Foi o Wesley, pra mim foi o Wesley. O que eu só... Rodrigo, então, acho meio injusto. Não fez o gol, mas ele não tá mal. É que eu não acho que alguém possa jogar pouco por causa pelo que ele custa. Ele joga pouco porque ele tá jogando pouco por algum motivo, não por ele custar muito, entendeu? Não, é que se você paga muito e ele joga pouco, o custo-benefício dói mais, pode até doer mais, mas ele não tá jogando pouco porque custa caro. Não. Ele pode jogar pouco por outro motivo. Não, é que a consequência de você pagar caro por quem joga pouco é que o caro é dobrado, é o valor nominal mais do que o cara não tá jogando. Eu entendo, mas é que a minha análise a minha análise é por isso. Ele custa tanto e por isso tá jogando mal. Não. Tá jogando mal porque tá jogando mal. Isso não. O custo-benefício a gente justifica muito e eu acho que o problema do Inter tá longe de ser o Valencia, tá? Para mim é a dificuldade que se tem de tentar vencer. Como o Inter venceu bons jogos e de alguma maneira encantou o Potter, que fez aí a ideia de que o Inter, por exemplo, jogaria o Mundial, né? Os adversários chegaram aqui... Convidado. Isso. Os adversários... Não, e maravilhosa. Não, é real. Os adversários chegaram aqui... Dar uma boia, obrigado. Os adversários chegaram aqui e falaram o seguinte, então tá, vem me ganhar. É que o seguinte, César, misturando os assuntos, tá? O Inter jogou uma boa partida contra o Flamengo, fez um belo gol lá, né? Lembra o que tinha pro Inter no Maracanã? Espaço. Sim, é isso. O que tinha pro Inter no Maracanã? Descanso. Tava descansado. Tá somando os dois, é que eu... Não, se eu não somar os dois, eu tenho que sair do sal. É que cansaço é todo mundo. Aí eu vou ter que sair do sal. Se qualquer opinião futebolística no mês de maio, no futebol brasileiro, não colocar o cansaço, aí o cara... Aí eu vou falar de mês de maio tá pegando pra todo mês de abril, desculpa. Não, e o de maio vai ser mais, né? Eu vou repetir Cada um lida como pode. A figurinha rasa que eu criei aqui pra falar disso. Se eu sair correndo daqui e te encontrar, e eu vou correr até a orla, e te encontrar na última quadra, tu vai me ganhar. Se tu sair correndo junto comigo aqui, nós vamos chegar cansado lá. O que eu tô dizendo é que os adversários do Inter também estão cansados. É que no Beira-Rio quem tem que correr mais, entre aspas, né, para criar, quem tem que inventar espaços é o Inter. Assim, parece uma coisa meio óbvia, né? Porque o futebol ele é meio óbvio. O Inter está cansado? Está. O Inter entra menos concentrado em alguns jogos? Entra. Não é o cansaço só. Eu tô somando muitas coisas. Algumas peças pararam de funcionar? Pararam. É um somatório. É a mesma coisa, por exemplo, assim, tu reclama muito do Braith White. E nós ficamos olhando pra ti, como assim? Tu tá reclamando dos melhores jogadores do Grêmio? Né? Tu acha que não é. Né? Enfim, o Ener Valencia, sim, é um sistema que parou de funcionar por inteiro. Porque não é só o Ener Valencia que não faz gol.
O Borré agora foi o último atacante do Inter a fazer gol. E ontem o Gustavo, né? Enfim, mas todo o ataque do Inter tá com problema. E aí, como disse o Diogo, ou o Roger tem mais informações pra gente, porque isso também é culpa do Roger. Se o ataque pode funcionar, o treinador tem culpado também, quando né? tu faz 73 cruzamentos pra área, tem algo... Falta alguma coisa, Tá né? falando aqui um cara que admira demais Não, o todo trabalho mundo, né? do Todo Roger, mundo gosta dele, exatamente. que é muito bom técnico. Pra mim, da nova geração, ele é dos melhores. Mas o Inter está com uma dificuldade e ela começa a partir do jogo contra o Palmeiras, que é a terceira rodada? Terceira ou quarta rodada? É cedo ainda. Terceira rodada. Terceira rodada, Então, assim, os caras mapearam o Inter. E agora o Roger precisa, sem tempo para treinar, com os jogadores mais esgotados, dar o passo 2. O time se construiu, ficou forte, e enquanto estava no âmbito regional, ninguém estava vendo. Agora ele está para o Brasil todo ver. O próprio Flamengo. O Flamengo que tá... Não vou nem chamar de altos e baixos do Flamengo, né? Foi uma derrota só e algumas partidas que ele empata e não joga tão bem assim. Eu repito frases do Felipe Luiz. Né? Os atacantes ficaram umas 2, 3 partidas sem fazer gol. Aí veio um cara que é anormal no futebol brasileiro, que é o Pedro, e faz os gols dele. Enfim, mas assim, são má fases que acontecem. Tipo assim, eu acho que é isso aí. Agora o time tem que funcionar mais pra eles também. Quando todo mundo para de funcionar, já era. Agora, que há um problema do Inter no ataque, há um problema do Inter do ano passado, na mão do Roger, jogou ótimo futebol, fez aquela série incrível de vitórias, chegou a matemática. Por quê, né? Sim, ele jogava domingo ele treinava. Tá todo mundo cansando, isso é fato. A questão é que cada um tem um elenco que suporta melhor esse tipo de situação. Eu sempre faço um tipo de comparação que é muito rasa, eu admito. Mas o Flamengo tem 7 jogadores de ponta e o Inter tem 3. Ah, tá. Eu não falei o principal. O Felipe Luiz disse uma coisa que aconteceu nos jogos do Flamengo. 9. O Inter tem 3. Conseguiram nas 2 últimas goleadas um gol muito cedo. Isso destrói os 2 treinos que o outro time conseguiu fazer para bloquear. Quais são os 3 para não deixar batido? O zagueiro, o volante e o meia, né? O Vitão, o Fernando e o Alan Patrick. Só para somar, Caio, rapidinho, Caio Lorena, jornalista aqui, tem um DDD de 82, então é lá de, né, enfim, de onde o Grêmio vai jogar, no CSA. Descobriu meu telefone e me mandou... Recife, eu acho. Não, Recife é 81. Me mandou uma mensagem maravilhosa aqui, que é o seguinte: vocês só esqueceram de uma coisa. O maior título da história do teu clube saiu graças a um jogador revelado pelo CSA, o Adriano Gabiru. E ele soma. E outro detalhe importante, o Inter só tirou o CSA na Copa do Brasil de 23 após disputa por pênaltis. E o cenário era parecido, o Inter na Série A e contestado, CSA na Série C e também contestado. Verdade. Eu estava nesse Caio jogo. Aqui só para trazer verdades. É isso aí. Verdade. Mas o CSA é o CSA e o Barcelona lá da Espanha é o Barcelona da Espanha. Qual é a ordem exata mesmo, Leonardo, que passasse dos jogos do Inter? Corinthians, fora... Nacional de Medellín, Corinthians domingo, Nacional quinta. Botafogo domingo e o Nacional... O jogo para dosar é o Botafogo. O jogo para dosar, olhando assim, é o Botafogo? É o Botafogo. Porque o Inter vai jogar com o Corinthians, daí ele vai quinta, ele joga na quinta em Medellín. Aí ele joga 72 horas, é isso que é a loucura, né? 72 horas tá jogando em Medellín e no Rio de Janeiro. Não, o Rio de Janeiro vai preservar. E aí no tapetinho vai preservar. E aí joga contra o Nacional do Uruguai, que vai ser o jogo, para mim, a final de campeonato do Inter nessa fase de grupos. Especialmente se ele não pontuar a quinta, né? Esse empate do Inter no Beira-Rio contra o Nacional, ele foi comprometedor. Será que a escalação do Inter contra o Botafogo, ela depende do resultado lá em Medellín? Ou não? Também pode. Não, se o Inter consegue vencer o jogo. Eu acho que o Inter preserva contra o Botafogo para ir com independentemente time revigorado contra o Nacional ou de qualquer jeito, porque se ganha do Atlético Nacional, ele ainda não pode empatar Rodrigo, ou perder pro Nacional. Ele precisa dos 2 jogos. Rodrigo, né? a maratona continuará até o Mundial de Clubes, né, da FIFA, né? Ela continuará para todo mundo. Depois tem Mirassol em casa, o Maracanã fora. O Mirassol é domingo, então jogar quinta no Montevidéu e domingo contra o Mirassol. E aí ele vai jogar contra o Maracanã fora e depois Sport fora. E aí ele vem, o Sport é domingo e o Bahia na quarta. Aqui tem um detalhe que eu até brinquei com o César. O Bahia joga domingo em Porto Alegre contra o Grêmio às 11 da manhã. E ele fica em Porto Alegre. Então o Bahia vai estar em Porto Alegre e o Inter vai estar voltando do Nordeste. Vai dar uma invertida na Entendi. Só para somar, a única coisa que eu ainda quero testar, né, e já que o cansaço persistirá, é que o Inter nesses jogos fora de casa, contra adversários maiores, vai ter mais espaço. Essa é uma defesa
né? Que também dá pra... Aí nós vamos ver se o trabalho continua, porque o trabalho tá lá, o Inter não tá perdendo as partidas, o Inter tá mostrando poder de recuperação nas mesmas partidas, tá tirando do banco algumas soluções, né? É óbvio que o Inter não tem... O Inter não perdeu, né? Jogou muito pouco fora de casa. O jogo que perdeu foi o jogo... Palmeiras. O Inter pegou fora de casa de adversários maiores, de bons times, né? O Flamengo, óbvio, o Fortaleza e o Bahia. E o Grêmio. E o Grêmio no Grenal. Isso aí, boa. O Inter perdeu um jogo em casa. O Inter nem remotamente vive uma crise em nenhuma das suas competições. É porque a gente já viu jogar bem, né? O ponto você não pode ficar ganhando aleatoriamente ou escapando de situações sem saber por que isso está acontecendo. E uma coisa que o Roger, na entrevista de ontem, deixou bem claro, é que ele sabe o que está acontecendo. Inclusive, quando ele é perguntado e fica um tanto incomodado na pergunta sobre o Valência, e para o meu gosto a pergunta teve algum excesso de tom, mas aí cada um é cada um, eu não sou crítico da crítica, para mim só que me deixou impactado, é que ele cita jogadores em cima do que o Léo trouxe e eu vou junto. E pro Roger ter dito o que disse ontem, dizendo nomes, é porque estes nomes já foram alertados, provocados, conversados dentro do vestiário. E a resposta não veio ou veio pequena.